vezes. Quem é que vai ficar falando 1 milhão de vezes alguma coisa para alguém? Não, você falou umas 5 vezes no máximo pra pessoa. E a pessoa caga. É que eu já falei 1 milhão de vezes. Pô, mano, eu tô morrendo de fome, eu tô brocado. Pô, bicho, eu vou parar de discutir contigo porque existe um abismo intelectual entre nós dois, então melhor nem continuar essa discussão. Olha, um abismo intelectual, cara, né? Pô, às vezes nada a ver, né? Quando você não tem mais o que dizer, você não tem mais argumento, você mete logo uma dessa. O cara começa a falar, o cara não quer acreditar que tá falando, mano, eu vou parar a discussão aqui porque existe um abismo intelectual entre nós dois muito grande, não vale a pena eu gastar meu português. Aí tu vai embora, o cara fica reclamando lá, tu não sabe mais nem o que dizer. Mas tu mete uma dessa, daí tu sai por cima. Porra, eu sou foda. É que esse bicho, ele é fodão mesmo, né? Eu não perco meu tempo discutindo, não. Quando a pessoa diz isso, é porque ela não tem mais o que falar, entendeu? Eu não perco meu tempo discutindo, não. Tu é doido? Claro, caralho, tu não tem o que discutir, porque quem tem o que falar, fala pra caralho. Olha aí, ó. Figuras de palavras. Metáfora, a mais conhecida de todas as figuras de linguagem, né? A metáfora, ela vai trabalhar o quê? Significados vários, múltiplos para uma palavra, ou seja, toda vez que eu utilizar uma metáfora, o sentido dela nunca vai ser o real. E ela também é tida como a aproximação de elementos diferentes. Por exemplo, a vida e uma caixinha de surpresa, tá vendo? Ó, é uma comparação implícita. A vida é uma caixinha de surpresa. De fato, a vida é uma caixinha de surpresas? Mas não tem um significado aqui? Sim, a metáfora ela sempre vai ter um significado, ela nunca vai ser assim, tipo, sem lógica nenhuma. Então, quando você diz que a vida, ó, viver, gente, é estar sempre de cara com o inesperado, né? Então, você não sabe quando você vai sair de casa, encontrar o amor da sua vida, encontrar um carro para te atropelar, tu ficar tetraplégico e depois virar campeão olímpico das Olimpíadas. Você não sabe que vai acontecer isso, né? Muitos dos nossos atletas paralímpicos não sabiam que iam ficar debilitados e um dia ser atletas das Olimpíadas, ganhar a medalha de ouro e representar o Brasil. Porra, isso aqui é muita onda. A vida é uma caixinha de surpresa, né? Você não sabe, porra, não passei na ESA. E pá, quando vai ver, tu passou pra escola naval, SpaceX e tal, né? Porra, a vida é uma caixinha de surpresa, nunca desista. Então, você sai de casa, brother, dentro de casa mesmo, você não sabe o que pode acontecer. Quando você sai de casa, pior ainda. Então, a vida é isso, é uma caixinha de surpresa. Então, faz todo sentido. Quando eu digo assim, porra, velho, viver, ser adulto no Brasil é matar um leão por dia. O que é matar um leão por dia? Sobreviver, dificuldade, né, velho? Não é fácil matar um leão. Já pensou? Matar um leão no tapa, no soco. Não vai, velho. Só o Hércules fez isso, né? Mas com muita dificuldade ainda. Quando o cara diz assim, porra, tu pra trabalhar, velho, é uma preguiça, mas pra comer é um dragão. Quando diz assim, porra, tu é um dragão pra comer. O que o cara é? O cara come pra caralho, né? Aquele peão preguiçoso. Enfim. Só que a comparação é muito parecida com a metáfora. A diferença entre elas é a utilização do conectivo. Então, em vez de dizer que a vida é uma caixinha de surpresa, a vida é como uma caixinha de surpresa. O uso do conectivo aparece aqui, ó. Seus olhos não são favos de mel. Seus olhos são como favo de mel. O que isso aqui indica? Que os olhos da pessoa são como? Parecidos. São como? Parecidos com favo de mel. Qual é a cor do favo de mel? É amarelado, né? Um castanho bem clarinho. Então é isso que ele quer dizer, olha. Seus olhos são como favos de mel. Ou então seus olhos são favos de mel. Metáfora, são como favos de mel. Comparação, as duas são muito parecidas. Metonímia, substituição, né? Várias substituições que a gente tem, mas sempre uma substituição lógica. Por exemplo, continente pelo conteúdo, a parte pelo todo, que é o caso aqui, ó. 100 cabeças de gado. Eu troquei o gado pelas cabeças. Então, pô, eu tenho 100 cabeças de gado. Não, tu tem o gado inteiro, mas tu conta 100 cabeças porque é mais fácil contar a cabeça do que os pés do gado. Então, cabeça de gado, pronto, é muito fácil de contar. Tu conta por cima, tu não conta por baixo, conta por cima. Então, é a cabeça do gado que tu conta. Então, você fala assim, cabeças de gado. Quando eu digo assim, olha, vocês já tomaram uma xícara de café hoje? Realmente a xícara é feita de café? Não, a xícara é feita de porcelana, feita de vidro, seja do que for, mas ela contém café, continente pelo conteúdo, xícara de café. Vocês tomaram Nescau hoje? Alguém tomou Nescau? Ó, Nescau. Nescau é a marca ou é o produto? Marca. O produto é o quê? Achocolatado, né? Uma bebida achocolatada. Então, quando eu digo bebida chocolatada da marca Nestlé, ou Nescau da marca Nescau,
Aí eu estou especificando de fato. Agora, quando eu digo tomou um Nescau hoje, às vezes é um da Italac, às vezes é um daquele mágico, é aquele Três Corações, você fala Nescau, foda-se. Então, todinho, pô, me dá um todinho aí, qual é o todinho que tu quer? Quero da Italac, eu quero todinho daquele Maná, alguma coisa. Manaquinho, porra, isso já me deu uma dor de barriga do cara, esse Manaquinho. Não é porque ele é baratinho não, mas me deu uma dor de barriga horrível. Então, olha só, a metonímia é sempre uma substituição, marca pelo produto, efeito pela causa. Quando eu digo o cigarro mata, Não, se o cigarro estiver lá e você não acender, ele vai te matar? Não, agora se você acender o cigarro e fumar, aquela fumaça vai entrar no teu pulmão e com o tempo ela vai acabar te matando. É o efeito pela causa. A gente tem o efeito pela causa. Então, quando eu digo, você já leu Clarice Lispector? Não, então leia Clarice Lispector. Olha só, você não vai pegar Clarice Lispector lá do túmulo dela, que nem sei se ela ainda tem osso dessa mulher. Você vai olhar assim, Clarice, porra, Clarice, não vai ler, tu vai ler uma obra dela. Então, olha, vocês já escutaram Engenheiros do Havaí? Nunca escutaram Engenheiros do Havaí? Já, né? Então, Engenheiros do Havaí é a banda. Eu não estou dizendo para vocês pegarem Engenheiros do Havaí e falar com eles. Aí, Engenheiros do Havaí, fala aí comigo para eu escutar vocês. Não, vocês vão escutar músicas do Engenheiros do Havaí. Então, isso daí é autor pela obra, tá? Então, metonímia é sempre substituições. Catacrese, gente, quando o termo perde seu significado original ou quando o som fica ruim, né? Então, o que acontece? Aí eu dou um nome diferente. Por exemplo, o pé da cadeira. Qual é o nome do pé da cadeira? Você sabe o nome do pé da cadeira? Não, porque é pé da cadeira pra gente, acabou. Isso já teve um nome. Isso aqui aí virou pé da cadeira, pé da mesa. O braço da cadeira. Qual é o nome do braço da cadeira? Circunlóquio. O nome do braço da cadeira é circunlóquio. Só que a gente não utiliza mais isso. A gente utiliza braço da cadeira mesmo, né? Então, olha só, mesada. Como é o nome daquela grana que o pai dá todo mês pro filho? Isso eu não sei, porque eu nunca tive, né? Enfim, mas é mesada por causa do mês, tá vendo? O pai recebe lá no final do mês, a mãe dá uma mesada. Mesada. Mês maisada, não. O meu pai me dava, era uma mesada mesmo. Toda vez que eu ia chamar ele lá do bar. Ei, pai, bora, mas eu chamando. Sai, filha da puta, pá. Enfim. Mesada, né? Mesada. Mas só que não tem um nome específico. Já teve. Em algum momento teve, só que perdeu. Quando você segura a xícara, asa da xícara. Aquilo não é uma asa, braço da xícara. Aquilo não é um braço. Aquilo deve ter outro nome, brother. Só que a gente não sabe mais. O alho. Quando você pega o alho, você compra uma cabeça de alho. Você tira dente do alho, né? Macarrão al dente, né? Porra, macarrão al dente de alho. O alho não pode ter dente de verdade, que não tem nem boca, pô. Mas enfim, a gente não sabe o nome. Quando você entra num avião, você faz o quê? Você embarca. Mas embarca vem de qual? Navio. Vem de embarcação, né? Embarcar vem de embarcação. Mas por que o avião não é uma embarcação e você embarca? Por que você entra no ônibus, você também embarca? Mas o ônibus não é uma embarcação. Você entra no Uber, embarca, né? Local de embarque, tá assim, ó, local de embarque. Então tudo é embarcar, porque fica escroto se você colocar carrar, ônibusar, aviãozar, trenzar. Já pensou trenzar, como vai ficar estranho? Né? O cara tá lá na estação, atenção todos os passageiros, chegou a hora de trenzar. Todo mundo, caralho, tu é doido? Te fuder, mano, só tem macho aqui nessa porra. Enfim, aí trenzar ficava escroto. Aí colocaram que não, deixa embarcar, que os outros nomes ficam feios, né? Então deixa embarcar pra tudo, acabou. Então isso é uma catacrese, tá? Catacrese. Sinestesia. O que é uma anestesia? É pra você não sentir. Perder os sentidos, né? Anestesia, quando bota anestesia geral, a local é só naquele local que você perde os sentidos. Agora, com anestesia geral, você perde todos os sentidos. Você apaga, você não ouve, você não escuta, você não ouve, você não escuta, você não sente gosto, você não tem tato, não tem nada. Eu já tomei anestesia geral para operar da amígdala. Foi horrível, eu acordei assim, brother, é da coisa escrota, doido. Tu apaga, quando tu acorda, sabe quantas horas depois... Você enxerga as pessoas longe pra caralho, assim, o caralho. Falei, mano, pra mim, te juro, na minha cabeça, eles tinham me jogado no lixo, tá ligado? Eles tinham tirado todos os meus órgãos, eu te juro, doido. Eu tinha uns 14 anos, aí, nosso medo era perder os órgãos, né?
Aí eu falei, caralho, mano, eu vi a enfermeira passando assim, eu falei, caralho, eles tiraram meus órgãos, me jogaram no lixão atrás do hospital, vai vir um caminhão do lixo me recolher aqui, pra mim era isso, porque pra mim eu tava no chão, porra, eu tava na maca, mas as pessoas estavam tão longe, porque pra mim eu tava no chão, no meio do lixo, tá ligado? Eu, caralho, eu tô fudido, eu não consigo fazer nada. Aí depois foi passando esse efeito dessa droga muito louco, e aí eu fui vendo assim, caraca, as pessoas estão aqui, mas a anestesia geral é uma merda. Então, a anestesia é a ausência dos sentidos. A sinestesia significa sincronizar, misturar, né? É você colocar os sentidos juntos no mesmo significado. Olha só, associa 2 ou mais dos 5 sentidos, visão, audição, paladar, tato e olfato, em uma expressão. O brilho da lua parece frio. O brilho, qual é o sentido? Visão. Frio. Tato. Então eu misturei visão e tato. Misturei esses 2 sentidos aqui, ó, visão e tato ao mesmo tempo. Né? Então, quando eu uso isso daí, quando eu digo, olha, você me falou palavras frias agora. A gente veio para conversar sobre o nosso relacionamento, mas você só me falou coisas frias. Falar é o quê? Audição. Frio é o quê? Tato. Então, eu já misturei os 2. Então, toda vez que eu tenho, olha, quando você me fala palavras doces, eu fico mais feliz. Audição e paladar. Então, quando eu tenho aí essa mistura dos sentidos, eu tenho uma sinestesia. Antonomásia, também chamada de perífrase. Tá? Perífrase é o quê? Uma substituição do termo por outro, por questão de, olha só, feito ou característica, tá? A antonomásia, ela leva em consideração a característica ou algum feito dessa pessoa, ou desse lugar, né? Tanto faz. Tanto que ele é utilizado em muitos apostos. A perífrase, ela pode ser utilizada como um aposto. Por exemplo, Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, né? Cidade maravilhosa é uma perífrase ou uma antonomásia de Rio de Janeiro. Terra da Garoa é de qual? São Paulo. São Paulo, Terra da Garoa, né? Cidade das Mangueiras é qual? Cidade das Mangueiras. Belém. Belém. Terra dos Barés, qual é? Manaus, Terra dos Barés, pô. Então, quando eu tenho aí dessas cidades, né, a gente chama de perífrase. Agora, Pelé, rei do futebol. Perífrase de Pelé. Eu posso utilizar Cidade Maravilhosa no lugar de Rio de Janeiro, eu posso utilizar Terra da Garoa no lugar de São Paulo, rei do futebol no lugar do Pelé. Robozão, quem é Robozão? Cristiano Ronaldo, né? O Robozão, quando eu falo Robozão, todo mundo já sabe quem é Robozão. Que ele é uma máquina, né? Ele é uma besta enjaulada. Qual outro? Quem é o extraterrestre? O Messi, né? Falando de futebol, o Messi é o extraterrestre. Então a gente tem... Quem era o Mamba Negra? Kobe Bryant, o Mamba Negra, né? Quando tinha o Mamba, chamava o Mamba, eu sabia quem era o Kobe Bryant. Então, esses caras são os perífrases. Tu é doido? São as perífrases dos caras. Então, por conta de feito, quem é o rei do pop? Quem é a rainha do pop? Madonna. Madonna. Fred Mercury. Rainha do pop. Fred Mercury, caralho. Ó. Rainha do pop. Fred Mercury. Aí ele chega em casa, bota aquele bigode falso dele e começa. Tá, caralho. Vai. We are the champion, my friend. Vai lá. Então, perífrase é isso, quando eu pego um feito de uma pessoa ou característica, né, para substituir esse elemento, que pode ser uma cidade, pode ser um país. Quem é a terra do samba? Brasil. Qual era o país do futebol antes? Era o Brasil. O Brasil ganhou ontem. Foi quanto ontem? Ai, gente, ainda ganhou, né? Porra, eu dormi no segundo tempo. Fui botar meu filho para dormir antes dele, sei lá que horas ele dormiu. Acordei, ele tava lá. Botar uma câmera pra saber o que meu filho faz quando eu durmo. Aí quando meu filho tem 8 anos, eu coloco a câmera e vou ver de manhã meu filho lá, sai, pega o cigarro, vai lá fora, pega a minha cachaça, coloca, toma, depois vai dormir. Eu falei, desgraçado, que orgulho. Bora lá. Nem me chamou, que filho da puta. Caralho, eu dei tua mãe. Bora lá. Moleque egoísta da porra. Bora lá. Figura de construção, gente, são figuras de sintaxe que a gente chama. Figura de construção também são chamadas de figura de sintaxe, tá?
A elipse, é muito importante a elipse. O que ela vai fazer? Ela vai omitir um elemento desnecessário, tá? Mesmo sem dizer, você sabe qual é aquele elemento que deveria estar ali, que não vai fazer diferença. Olha só, latiram e brincaram ao nos ver. Quem é que late? Cachorro. Então você já sabe que está falando de cão aqui, ó. Quando eu digo assim, ó, fizemos isso. Quem foi que fizemos? Precisei colocar o nós aqui? Sujeito oculto, né? Sujeito oculto. Então, quando eu não preciso colocar esse elemento, eu tenho a elipse aqui, ó. Eu tenho a elipse de um verbo, por exemplo, que a gente vai utilizar aqui no caso do zeugma, que a gente já vai ver aqui. Quando eu digo assim, ó, dissesse antes, eu saberia. Quem foi que eu omiti aqui? Quem eu omiti aqui, ó? Dissesse antes, eu saberia, pô. Você. O se. E até o você, né? O se e o você, os dois. Se você dissesse antes, ou se ela dissesse antes, o sujeito aí ficou também omitido, né? Mas o se, principalmente, ó. Se você dissesse antes, se ela dissesse antes, se ele dissesse antes, o se não precisou aparecer, porque quando eu utilizo o verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo, eu já sei que o elemento que o acompanha é um condicional, tá? Então vamos lá, olha só, o zeugma é parecido com a elipse, só que o zeugma, ele evita a repetição. Na elipse o termo nem é mencionado, mas no zeugma ele não vai se repetir. Olha só, eu acordo cedo todos os dias, ela, vírgula. Ela o quê? Acorda. Eu precisei repetir o verbo acordar? Não, a vírgula substitui o verbo nesse caso. Então, nas questões de pontuação, por exemplo, aparece, ó, assinale a opção em que a vírgula causa a elipse do verbo. Ou seja, ou evita a repetição do verbo. Tá aqui, ó. Eu acordo cedo todos os dias, ponto e vírgula, ela, vírgula, às 11 horas. Ela acorda às 11 horas. Não precisei repetir o verbo acordar, tá? Isso é coesão também, tá, gente? Pleonasmo. Isso aqui é o pleonasmo vicioso, tá vendo? Tem um pleonasmo vicioso. Subir para cima, descer para baixo, evita. Na linguagem formal, esse cara não deve ser utilizado. Agora, se você estiver falando de uma música ou de um poema, por exemplo, aquele samba aí, ó. Quero chorar o teu choro. Sabem qual é, né? Se o João não souber que samba é esse aqui, eu vou dar ali nele. Se um carioca que não sabe que samba é esse aqui, é sacanagem. Você sabe que samba é esse, né? Quero chorar o teu choro, quero sorrir teu sorriso, valeu por você existir, amigo. Amigo, hoje é minha inspiração, se ligou em você, em forma de samba, mandou te dizer, com outro argumento, qual nesse momento. Olha só, fundo de quintal, pai. Quando eu digo quero chorar o teu choro, quero sorrir teu sorriso, se você vai chorar, claro que é choro. Se você vai sorrir, claro que é sorriso. Isso aqui é pleonasmo literário. Nesse caso, o pleonasmo pode ser utilizado dentro da literatura, fora da formalidade, tá? Numa carta que você vai mandar para alguém, numa música, num poema, beleza. Mas dentro da linguagem formal, evite pleonasmos. Principalmente esses. Ganhei de graça. Porra, eu ganhei de graça. Eu tenho uma novidade nova, né? Eu tenho uma novidade nova, toda novidade é nova. Olha, eu ganhei de graça isso daí, mano. Se você ganha é de graça, nunca é comprado. Ganhar é uma coisa que você recebeu sem pagar. De graça é aquilo que você recebeu sem pagar também. Então, ganhar de graça é pleonasmo. Anáfora. A anáfora é quando a gente repete os elementos no início dos versos ou das frases, né, das linhas e tal. Olha aí, ó. Se eu andasse, e se eu passasse, e se eu sentasse, e se eu falasse com ela? Ó, se eu falasse, se eu. Tá vendo? Aquela música do José. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou. E agora, José, e agora você que sem nome, então vai repetindo no início. Se você falasse, se você gemesse, se você cantasse a valsa venense, se você lalana, se você morresse, se lalala, mas você não morre. Olha só, se você lá na música do José. Aquela da Jaque me ensinou a beber,
Já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Então, já que, isso é anáfora, tá? O já que repete lá no início do verso, anáfora. Figuras de som, temos 3. Alliteration, que significa ritmo, repetição das consoantes, sons consonantais, tá? Para causar ritmo, ó. O sabiá não sabia que sabia assobiar, ó. É o S, é o som de S, ó. O sabiá não sabia que sabia assobiar. 3 pratos de trigo Para 3 tristes tigres. Melhor, 3 tristes tigres é melhor. Fica mais difícil. O rato roeu a roupa do rei de Roma, né? O peito do pé do pai do padre Pedro é preto. Quem disser que o peito do pé do pai do padre Pedro não é preto, tem o peito do pé mais preto que o peito do pé do pai do padre Pedro. Pedro Pereira pintou, pintava paredes, panelas, portas. Olha aí, ó, muito foda isso daí também. Vamos lá. Assonância. Assonância é diferente da literação. A literação vai trabalhar com as consoantes, a assonância com os sons vocálicos, né? Para causar rima. Aqui é ritmo e aqui é rima, aqui é o ou então que é do 3 pratos de trigo para 3 tristes tigres, né? Nesse caso da assonância, não. A assonância ela vai trabalhar as aproximações vocálicas. Ó. Flávia, pálida, soltou uma lágrima. Áliga, olha, I-A no final, I-A nas 2 últimas sílabas. Entre outros, qualquer rima que você vir, qualquer rima que você ouvir, vai ter assonância, tá? Não, eu não sambo mais em vão. Não. Mas ele não vai mais dobrar, pode até se acostumar, ele vai viver sozinho. Desaprendeu a dividir, foi, escolheu mal me quer, entre o amor de uma mulher e as certezas do caminho. Então olha aí, tudo que tem. E caralho, já é o Satanás. Olha lá. Onomatopeia. Onomatopeia, gente, é a reprodução de sons e ruídos animais ou de objetos. A onomatopeia aparece nas figuras e aparece lá na formação de palavras também. É porque a gente utiliza a onomatopeia e a gente cria uma palavra nova. Então, formação de palavras. Aí a porta. Que barulho faz a porta quando a gente abre? Aí lá nos quadrinhos, lá nas histórias, aparece. Então, quando a gente bate... Toque-toque, né? Bota o toque-toque. Quando o cara dá um soco, pô. Quando o cachorro vem, au, né? Olha aqui, ó, au. Então pode mudar de um lugar para o outro, de idioma para o outro, né? Não é universal. O nosso cachorro faz au. Nos Estados Unidos faz woof, né? Nos Estados Unidos, woof. O nosso é até o nosso é vira-lata. Olha, ó. Tic-tac do relógio. O cachorrinho lá nos Estados Unidos, bem pequenininho. Uf. Tu é fresco. É au, caralho. Como é que o gato faz? Miau nos Estados Unidos. Mel, né? Miau. Tu é fresca? O nosso é miau, pai. Miau. O gato faz miau. Nos Estados Unidos faz Você já pensou? Miau. Vai dar quase no mesmo. Mas o uf, como é? O uf. Uf. É 2 Os, né? Aqui, né? Uf. Ele grita lobo. Uf. Enfim. Vai ter uma questão aí, ó. Sobre essas paradas aí. Se vocês prestarem atenção nessa... presta atenção aí outra coisa. Quando a gente está falando das funções da linguagem lá, tá? Funções da linguagem, que é assunto de vocês também. As 6 funções que existem, lembram? Quais são as 6 funções? Quais são as 6 funções da linguagem que existem? Referencial, metalinguística. Qual é a outra? Poética. Fatídica não, fática. Fática e conativa ou apelativa, né?
São as 6 funções da linguagem que a gente tem. Cada um vai trabalhar um elemento diferente. Essa vai trabalhar a objetividade. Essa vai trabalhar a conotação. Essa vai trabalhar o código sobre o código, ou seja, o texto falando sobre o texto, gramáticas, dicionários, música falando sobre música, enfim, tudo que for falar sobre o próprio processo, metalinguística, poética. Aqui sim a gente trabalha a conotação e a estrutura do texto. Por exemplo, se o texto aparece em forma de poema, função poética. Se a palavra é utilizada de forma metafórica, poética também. Tudo que tem conotação é poética. Emotiva, quando fala do eu, né? Toda vez que o narrador, o eu lírico, aparece ali dentro da história ou do poema, emotiva. Fática, diálogo. Toda vez que tem diálogo, fática. Conativa é quando tem apelação, quando tem imperativo, quando te direciona para fazer alguma coisa ou te obriga a fazer alguma coisa. Apelativa, ou chamada de conativa também, tá? Agora olhem só aí, ó, nessa história. Dá para ler aí? Tá. Olha aí, ó. Lola, a andorinha. Ela tá lendo a Pimpa aqui, ó. Que é outra história, Pimpa. A Pimpa pega e puxa lá pra dentro da história. Oi, você entrou na minha história. Você que entrou na minha. Você. Aí, e que tal jogar peteca? Pô, muito melhor. Aí vem aqui a Laerte falando, ó. A Pimpa, essa cachorrinha aí de cima, foi criada por Altan, um grande desenhista italiano. Quando comecei as histórias da Lola, quis fazer uma homenagem à Pimpa e às suas histórias divertidas, onde tudo tem cara e fala. Acho que nunca saiu o livro dela no Brasil. Se você quiser, pode ver na internet, hein? Presta atenção, a história da Lola, bem aqui. E aqui vem falando sobre a história da Lola. A história da Lola falando sobre a própria história da Lola. Que tipo de função é essa? Metalinguística. E aí a Lola utilizou outro texto dentro dela. Qual é o nome disso? Quando eu pego um texto e utilizo outro. Intertextualidade. Então eu tenho metalinguagem e intertextualidade aí, ó. Tá vendo? Seria a letra D, se a gente fosse marcar, ó. Intertextualidade, utiliza outro texto para elaborar um texto. Metalinguagem, quando o texto fala sobre ele mesmo. E aí, ó, isso daí é intertextualidade total, né? Já para ver de longe. Agora aqui, ó, que recurso a gente está utilizando aqui, ó? Presta atenção aí, ó. É uma figura também. A guerra nuclear me deixou mais próxima dos meus pets. Sem ler isso daqui, sem ler essa parte aqui, ó. O que você imagina? A guerra nuclear me deixou mais próximo dos meus pets. O que você imagina com isso? Que ele passou o quê? Ficou mais próximo, né? Teve mais afinidade, né? Teve mais convivência com seus pets. Só que o que acontece? Cria escamas e rabo. Ou seja, tem uma expectativa aqui que é quebrada bem aqui. Aqui você acha que ela ficou mais próxima dos pets. Ou seja, ficou mais próxima, brincou mais, né? Ficou mais amiga deles. Só que aqui ela ficou mais próxima, mas foi em característica. Ela criava peixe, ficou com escama. Ela criava um gato, olha o rabo dela e o do gato, é a mesma coisa. Então o que acontece? Houve uma quebra de expectativa. Quem foi que gerou isso? A palavra próxima, que nesse caso tem mais de um sentido, né? Você pode estar próximo de ser parecido, né? Próximo dos pets tem a mesma característica, ou próximo de ter afinidade. Então, nesse caso, quando tem dois sentidos, qual é a figura que a gente está utilizando? Ambiguidade. Ambiguidade, né? Então, duplo sentido é ambiguidade. Tá bem aqui, ó. Ambiguidade. Agora, se liga nessa daí, ó. Outra figura, essa aqui é outra figura que a gente não viu aí no quadro, mas que ela é muito utilizada.
Good Vikings save valuables from a burning house while lazy locals are chilling on the grass. O que está escrito aí? Bons vikings. Bons vikings salvam objetos valiosos, né? Ah, não, saquei. Ó, salvam objetos valiosos de uma casa em chamas. Eles salvam objetos valiosos de uma casa em chamas. Enquanto os moradores locais, né? Os moradores descansam na grama. E é isso que está acontecendo mesmo? Viking, é isso que o Viking faz, pelo que a gente conhece? Não. O que de verdade aconteceu aí? Eles saquearam. O Thor chegou aí. Esses caras estão descansando? No céu. Estão com o pai, né? Estão do lado do pai. Estão no lugar bem melhor. O que seria então isso daqui, gente? Ironia. Uma ironia, muito bem. De fato é uma ironia, né? Olha os bons vikings salvando objetos de valor de uma casa em chama, enquanto os moradores estão descansando na grama. Porra, que sacanagem. Bonitinho, né? Cretinos. Deixa eu jogar xadrez com dó. Olha aí, gente, rapidão. Qual desses termos aí, ó, está no sentido conotativo? Falar de conotação e denotação aí, ó. Esse ou esse? Qual desses elementos está no sentido conotativo, ou seja, não está no sentido real? Letra? D. Abraçar. Você tem como você abraçar a influência? Não tem como. Então seria letra D. Então, gente, era 11h15 que bate? É, né? Então vamos lá, a gente parou por aqui.